Cidades à beira do caos, na mais completa escuridão. Milhões de pessoas foram afetadas pelo apagão que atingiu principalmente Portugal e Espanha na última semana. Sem luz nem serviços básicos, muitas pessoas tiveram que recorrer ao radinho de pilha para saber o que estava acontecendo. Caos, correria e mortes que levantam uma série de questões sobre o nosso futuro. De uma hora para outra, é como se alguém tivesse apagado a luz. Pessoas perdidas em busca de respostas. O caos. O apagão em países da Europa virou notícia e colocou em alerta especialistas do mundo todo. Há alguma fragilidade dentro da malha de transmissão que atende a Europa. Essa fragilidade ela tem que ser estudada, ela tem que ser determinada, identificada. E foi descrito como o pior da história recente da região. O que a gente tem observado é um aumento, dos problemas meteorológicos, deixando aí uma incerteza, das situações. Num período em que passamos por quedas de energia cada vez mais frequentes, será que o mundo passa por uma sobrecarga completa? E que perigo isso representa? É um evento histórico que nos faz refletir sobre o que poderia acontecer se esse evento não só se repetisse, mas tivesse uma escala ainda maior. Segunda-feira, 28 de abril. Em poucos minutos, um apagão de grandes proporções afetou principalmente Portugal e Espanha, mas também partes da França, Andorra e Marrocos. Segundo a Comissão Europeia, foi o apagão mais severo dos últimos 20 anos. E aquele feeling de quando foi... Me senti na época da Covid, da pandemia. Foi tudo muito novo. Como é que a gente vai viver agora? Como vamos ficar sem eletricidade? Disseram que seria por pouco tempo, que durante o dia ia se resolver. Mas começamos a ficar apreensivos. Nos supermercados estava tudo cheio e de repente teve correria para comprar itens. Os postos de gasolina começaram a lotar. Foi um caos. Sim, mas... Estações de trem e metrô ficaram lotadas. Nas ruas, semáforos desligados. Sistemas bancários fora de serviço. E lojas fechadas sem luz. Um colapso elétrico que expôs uma fragilidade até então inimaginável. Quanto tempo demorou para isso desligar? 2, 5 segundos, não mais que isso. É muito rápido, o fenômeno elétrico ele é muito rápido. Para quem enfrentou esses últimos dias de incerteza, era como ter voltado a viver numa outra época. É uma viagem no tempo, até por isso que o jornal espanhol ele falou o seguinte: um dia em que nós voltamos para o século XIX. E pensando sobre o que aconteceu, especialmente naquela primeira janela de 24 horas, foi exatamente isso que aconteceu. Então, tecnologia, no final das contas, é essa infraestrutura que determina como é o nosso modo de vida. Danilo Kim recorreu ao radinho de pilha. É lembrar a importância deste... Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí aqui em casa a gente foi ficando numa tensão, porque a gente não desgrudava do rádio e cada hora dizia uma coisa diferente. Ninguém falava uma coisa certa, né? Ele é brasileiro e vive em Portugal há 7 anos. E postou nas redes sociais o caos que tomou conta do sistema de metrô português. E eu comecei a escutar elas comentando que vai demorar 8 horas esse apagão aqui, foi um apagão. Tivemos que descer do vagão e caminhar pelo trilho. Eles tinham pessoas mais velhas, tinha pessoas com sacolas. Aí me assustou um pouco, que aí eu comecei a ver todas as pessoas na rua, comecei a ver os olhares perdidos, ninguém sabia o que estava acontecendo de fato. Julie também ficou sem entender nada. Ela mora em Valência, na Espanha. Tinha acabado de voltar de uma viagem fora do país de 10 dias. O avião pousou em Madrid, capital espanhola, mas ela e os demais passageiros não puderam desembarcar. Ficaram dentro da aeronave por 1 hora e 40 minutos. E foi quando o piloto falou em espanhol que
nós estamos passando por um apagão nacional. O apagão está em Portugal, Espanha e sul da França. Não temos rádio, não temos comunicação, internet, eletricidade. O país inteiro. A primeira reação é olhar para o lado com uma carinha meio desesperada e pensar: como pode estar acontecendo a gente estar sem internet, sem eletricidade? Como o país inteiro está? Não é possível um país inteiro estar sem eletricidade. Ela está acostumada a viajar o mundo. Já enfrentou muitos contratempos, mas nunca algo assim. E começam os pensamentos que são resultado de um apagão. Tá, eu preciso resolver minha vida. Como eu vou chegar em casa? Meu Deus, tem um apagão, eu não consigo chegar de trem. Eu vou precisar alugar um carro? Talvez todo mundo esteja alugando um carro. Como eu chegarei em casa? Ao menos 5 pessoas morreram na Espanha em eventos relacionados ao apagão. As vítimas eram idosas e tinham necessidades especiais. O apagão histórico deixou Portugal e Espanha no caos. O incidente mostrou que, apesar dos avanços tecnológicos, o sistema elétrico possui vulnerabilidades capazes de surpreender o mundo. As pessoas elas não sabem a quem recorrer, como se comunicar, a quem consultar. Os serviços normalmente, os serviços públicos, e aqui eu estou falando de bombeiros, polícia, hospitais, normalmente ficam sobrecarregados num curto espaço de tempo. Então, quer dizer, se houvesse um prolongamento, e dependendo do horário do dia, se isso acontecesse no meio de uma noite, no meio de uma madrugada, poderia ser ainda mais grave. Mas o que explica o apagão? Como, em questões de segundos, 60 milhões de pessoas ficaram sem luz? Uma das possibilidades é a geração solar, tendo em vista aí que a Espanha, dentre as suas fontes de geração, 50% é proveniente de geração solar. Ou seja, uma tempestade solar poderia ser uma das causas. Esse fenômeno atmosférico acontece quando o Sol libera grandes quantidades de energia, radiação e partículas no espaço, o que pode ser muito prejudicial para um sistema abastecido em parte por geração solar. Outra linha de investigação segue um caminho diferente. Um ataque cibernético, ainda está sendo investigado. A resposta deve sair apenas nas próximas semanas. Naturalmente, isso é inevitável. Há uma pressa em querer saber o que aconteceu. Afinal de contas, por que aconteceu o que aconteceu? E isso leva dias para ser feito. Foram 12 horas sem luz e um efeito devastador. No final das contas, foi um evento catastrófico, extremamente grave, que ocasionou, inclusive, mortes de pessoas em virtude de todo esse desdobramento. Nós ainda não temos uma causa fechada, mas o que chama a atenção é justamente isso. Não ter um diagnóstico rápido e o estrago ser tão grande. Julie se virou com a lamparina que tem em casa. Danilo seguiu as instruções do governo português e montou um kit para situações de emergência. Aqui, um radinho, que foi importante. Bom e velho rádio. Soro fisiológico, tem gás, tem manta térmica. E uma lanterna. E uma super lanterna. Um kit que salva vidas, literalmente, e ajuda a controlar o sentimento de fragilidade e insegurança. A gente ainda não está preparado para esses blackouts constantes, E eu acho que essa é uma próxima demanda, O sistema elétrico é robusto? É confiável? Mas espera lá, ninguém disse que ele é ininterruptível. Não se pode estocar energia, então nós temos que ter um equilíbrio, momento a momento, entre geração e consumo. Se esse sistema em algum momento desestabilizar, ele pode entrar em colapso.